A mulher é uma fonte de inspiração para os artistas em todas as civilizações. Nas culturas primitivas, seu corpo simbolizava a terra e a fertilidade. Nas formas mais refinadas de arte, sua fertilidade está em harmonia com sua graça. Na cultura clássica e no Renascimento, o artista busca o ideal de sua beleza. Na arte barroca, é principalmente sua voluptuosidade que se destaca. Nenhum artista captou tão prodigamente a voluptuosidade da mulher quanto Rubens em suas pinturas. Durante séculos, este precursor do estilo barroco foi reverenciado por muitos como símbolo da abundância. Foi criticado por outros como criador de excessos. Petrus Paulus Rubens nasceu em 1577 na Alemanha, em Siegen. Seus pais eram de Antuérpia. Depois da morte do pai, a família de Rubens voltou para lá. Em 1600, Rubens saiu da Flandres para estudar na Itália. Ele tinha 23 anos. Foi estudar cultura clássica e copiou os mestres da Renascença italiana. De volta a Antuérpia, foi designado pintor a serviço do arquiduque Alberto e de sua esposa Isabela, governantes dos Países Baixos espanhóis. Em 1609, casou-se com a filha de um nobre, Isabella Brandt. Montou seu estúdio, que se tornou um respeitado centro de trabalho artístico. Em 1626, Isabella Brandt morreu. Rubens tornou-se diplomata da corte da princesa Isabela. O pintor voltou a se casar, dessa vez com Hélène Fourment. Ele tinha 53 anos e ela 16. Hélène foi a musa inspiradora de seus últimos 10 anos de vida. Rubens morreu em 1640 com 63 anos. Reconhecido como príncipe dos pintores. Vestido em trajes principescos e ostentando um chapéu de abas largas, Rubens pintou seu autorretrato, reproduzindo um cidadão do mundo, com um olhar distante, aristocrático. Em sua obra, no entanto, criou um mundo dionisíaco e imaginou uma existência triunfante para o homem. Nela, homens e deuses descobrem juntos os arrebatadores segredos da vida. Mas o sonho dionisíaco, generosamente pintado por Rubens, é bastante complexo. Teria algum outro artista pintado gêneros tão diferentes com tamanha habilidade? O panteão mitológico. O retrato histórico. O heróico drama da guerra. A visão vulcânica. A oferenda religiosa. A paixão romântica. A existência arcádica. O homem bucólico. O homem etéreo. O homem desmedido. O homem devoto. O homem dançante. O homem purificado. O homem comum. O retrato.
a família, a criança, a natureza morta. E também temos o Rubens, organizador de cortejos, desenhista de tapeçarias, arquiteto, desenhista de esculturas, ilustrador de livros, desenhista completo e insuperável. Rubens foi um pintor e desenhista do rosto humano. Ele era capaz de captar os movimentos de um animal e a diversidade da paisagem. Diversidade esta que se insere em sua expressiva linguagem criativa. Assim, Rubens foi capaz de sintetizar as tendências clássicas e renascentistas, tornando-se o grande mestre do período barroco. Mas em sua obra há sempre numerosas subculturas fluindo através dessa cultura oficial. Especialmente nos últimos trabalhos, criou muitas soluções que séculos mais tarde se consolidariam na arte moderna. Assim, vemos Rubens como uma síntese da cultura clássica e como um profeta da arte moderna. Este aspecto dual será o tema desta narrativa. Na época dos mestres renascentistas na Itália, as culturas helênica e romana passaram por um verdadeiro renascimento. E em sua busca de grandeza, a Igreja também se inspirava em Roma e em seus imperadores. Essa ostentação do poder papal foi responsável pela divergência de opiniões e consequente cisão da Igreja. Enquanto Lutero fazia a reforma no norte, a Igreja Católica respondia com uma contra-reforma no sul. Ela reuniu o Concílio de Trento e mobilizou o impulso criativo. Rubens estava estudando em Roma nessa época. Lá viu o fervor com que a Igreja vinculava seu novo zelo pela fé ao gosto artístico popular. Havia também uma revolução na física. Copérnico construía telescópios. E Galileu provava que a Terra não era o centro do universo. Com essas descobertas, a concepção estática do homem e do universo perdeu sua credibilidade. Na arte também, os fundamentos existentes foram substituídos pela noção de um espaço sem amarras, com movimento. Em Roma, da síntese entre o clássico e o renascimento, do novo entusiasmo pela fé e incipiente exploração do universo, nascia um novo estilo, o barroco. Rubens soube combinar todos esses aspectos em sua obra. 8 anos depois, com 31 anos, ele voltou para Flandres e se estabeleceu em Antuérpia.
Foi aqui que ele criou o monumental Levantamento da Cruz, sua primeira obra-prima barroca. Nesse estilo, Rubens sintetizou basicamente todas as influências clássicas e renascentistas. No poderoso torso de Cristo, podemos reconhecer a estátua grego-helenística de Laoconte. Os desenhos de Rubens executados em Roma eram estudos que antecipavam o barroco deste conjunto de grande impacto. Rubens também estudou Michelangelo. Ele modelou a força muscular dos soldados e carrascos a partir deste impressionante exemplo. Em Translado do Corpo de São Marcos, Tintoretto foi o primeiro a usar a estrutura de composição diagonal. Fascinado pelo conceito flutuante dessa composição, Rubens criou o Levantamento da Cruz, em uma linha diagonal ascendente. Na composição de A Descida da Cruz, Rubens usou novamente um eixo diagonal, mas dessa vez em linha descendente. Nesta obra-prima, a linha diagonal é combinada a uma composição que aponta para dentro. Todos os movimentos fluem em direção ao corpo sem vida de Cristo. Esse fluxo centrípeto é amplificado pelo gesto piedoso e pelo jogo de luzes. Estes aspectos nos remetem a Caravaggio. Este obstinado pintor lombardo foi o primeiro a usar o contraste entre luz e sombras. Com seu claro escuro, consegue o efeito teatral de seus personagens populares. Em Roma, Rubens copiou o Sepultamento de Caravaggio. Podemos ver sua influência em A Descida da Cruz. Enquanto Caravaggio exterioriza o drama, Rubens o interioriza. A força desse interior se vislumbra no uso da cor. Rubens descobriu esse aspecto particularmente no trabalho de Tiziano. Tiziano conseguiu essa fusão quente de cores usando uma nova técnica de pintura a óleo. Parecia natural que Tiziano se tornasse a influência mais importante de Rubens. Em A Descida da Cruz, Rubens usou pela primeira vez a gama completa de suas cores harmoniosas. Esmeralda e verde opala, púrpura, pálida e profunda, azul marinho e azul escuro, fundem-se com terra de siena, laranja e ocre, em contraste com o branco marfim e o vermelho. Nessa obra-prima, Rubens não só combinou as influências italianas, como também conseguiu expressar calor humano neste drama religioso. Em suas numerosas peças de altar e obras mitológicas, Rubens sintetizou referências clássicas romanas e reminiscências dos mestres da Renascença. Da Vinci e Michelangelo. Mantegna e Rafael. Da Cortona, Correggio, Giulio Romano, Carracci, Veronese e outros artistas podem ser percebidos em sua obra. Ele adicionou tudo isso à linguagem alegórica e mitológica com que os temas abstratos eram retratados figurativamente naquela época.
Na monumental série Medici, no Louvre, Rubens trabalha essa complicada linguagem iconográfica sob essa pintura espiritual alegórica. A expressão da vida se faz ouvir nas melhores obras de Rubens. Essa expressão é mais evidente nos nus. Nestes nus clássicos é visível a influência de Tiziano. Tendo sempre em mente a Vênus clássica como referência, Tiziano pinta o nu com um brilho subcutâneo. Rubens, triunfalmente, expõe esse refinamento sensual, exibindo sem pudor a catarse dos sentidos. Em seus nus religiosos, combina o modelo do ideal latino de Rafael com seu musculoso realismo flamengo. Da fusão da deusa com a camponesa surge sua mulher mítica. Madonna ou ninfa, rainha ou pastora. Todas são recriadas por Rubens, desabrochando voluptuosamente e irradiando força.
Em O Rapto das Filhas de Leucipo, ele atinge o ponto alto da celebração da imagem humana. Homens e mulheres mesclam-se e tornam-se unos no ritmo do céu e da terra. No século XX, o artista Rick Wolters esculpiu sua celebração da imagem feminina. Há uma afinidade, como se fosse um eco poderoso da exuberância de Rubens. Essa imagem poderosa e radiante do ser humano ilustra as palavras de Sófocles: nada é mais maravilhoso do que o homem. Da mesma maneira, a clássica frase de Terêncio também se aplica a Rubens: nada humano me é estranho. Rubens, o mestre do nu em êxtase, mostra uma outra forma humana em seus nus excessivos. Seu mundo de excessos pode ser comparado às imagens do filme Satiricon. Nesse filme, o diretor Fellini, baseado na obra de Petrônio, retrata o declínio da antiga civilização romana ao estilo de Rubens, referindo-se à desintegração de nossa era ultrajante. Nada é mais maravilhoso do que o homem. E quão baixo ele pode chegar. Em total contraste com esse mundo de excessos, Rubens pinta nus etéreos no delicado reino dos sonhos. Peles sedosas, de marfim, como estas, inspiraram outros pintores. Mais tarde, no século XVIII, por exemplo, o pintor inglês Gainsborough, e 100 anos depois, Renoir, que ficou conhecido como Rubens francês graças a seus nus aveludados. Em contraste, novamente, Rubens pintou nus assépticos. A influência de Tintoretto é clara neste nu e em seu estilo alongado, e também das figuras igualmente alongadas de El Greco. As figuras que Rubens introduz na sua composição, como bandeiras tremulando para cima, também se reportam a artistas anteriores. O aspecto pictórico especialmente se refere ao último período da arte de Tiziano, que pintava de maneira revolucionária, com leves toques do pincel na matéria ainda úmida da pintura. Com essa manipulação direta do pincel, Tiziano mostrou a direção para 3 jovens pintores, destinados a sucedê-lo como virtuosos desse estilo de pintura: Velázquez, Frans Hals e Rubens. Rubens energiza cada pincelada em um acontecimento de tirar o fôlego. Isso é particularmente visível em seus esboços a óleo.
Essas escrituras com pincel se assemelham à linha articulada no desenho. Rubens pintava suas telas a óleo nesse estilo lírico. Com essa maneira de desenhar com o pincel, ele abriu caminho para Antoine Watteau, que se considerava o pupilo póstumo de Rubens. Watteau pintou o imaginativo Jardim do Amor, sob a melancólica luz dourada do entardecer. O mundo de Watteau já era visível no Jardim do Amor de Rubens. As borboletas em forma de concha de Watteau podem ser ouvidas nas óperas de Mozart. Entretanto, ecos da arte terna de Rubens também são encontrados em Mozart. No Banquete de Vênus, Rubens convida o estilo rococó para dançar. No Triunfo de Vênus, de Boucher, a dança definha num divertimento comum. Os nus querubínicos nadam leves e sonolentos na água corrente. Na obra de Fragonard, os personagens parecem mais vigorosos. Através de pinceladas fortes, ele exprime o desejo de vitória. Fragonard afirma-se como pintor. É o mestre do esboço que não precisa de qualquer retoque. Exatamente 100 anos antes, Rubens também tinha se mostrado como mestre improvisador do esboço preciso. O dinamismo exultante encontrado nas pinceladas de Rubens e Fragonard foi desenvolvido por Delacroix para abranger toda a composição. Com seu estilo dinâmico e heróico, Delacroix empunharia a bandeira do alto romantismo francês. 2 séculos antes, esse estilo heróico já caracterizara os dinâmicos esboços a óleo de Rubens. As obras heróicas de Rubens foram estudadas e copiadas com entusiasmo por Delacroix. Especialmente nos trabalhos mitológico-históricos, Delacroix encontrou a poderosa imagem retórica que desejava expressar. Ele conseguiu até mesmo discernir o exótico elemento oriental nessas obras de Rubens.
Mas, acima de tudo, Delacroix estudou a maneira como as personagens pareciam estar atuando e os closes dos rostos animados nas pinturas de Rubens. No reverso desse mundo heróico, descobrimos muitos detalhes. Um realismo cru, que com seu poder angular prenunciou o caráter visionário de Goya. O detalhe expressivo e realista foi pintado por Goya com pinceladas largas e construtivas. Esta pintura é de Rubens. Este soldado abatido também foi desenhado por Goya. Essa figura típica de Goya, porém, foi pintada 2 séculos antes por Rubens. A tela O Levantar da Cruz poderia ser de Goya, mas na verdade é obra de Rubens. Rubens embeleza suas obras de arte sacra, empregando cenas de luta similares às de Goya. Nesse sentido, a aglomeração popular afirma fé em numerosas peças de altar. Esse aspecto popular nos leva de volta ao realismo de Bruegel, o prodigioso predecessor de Rubens. Estes trabalhadores do campo foram pintados por Bruegel. Estes camponeses, ao estilo de Bruegel, são de Rubens. Esta cena de A Colheita do Feno é de Bruegel. Esta cena de colheita é de Rubens. Mas em contraste com a visão fatalista de Bruegel, Rubens em seus últimos anos pintou a vida arcádica sob a luz outonal. Nessa fase, pintava as paisagens com consistência corpórea. O pintor inglês Constable ficou encantado com essa percepção inovadora da paisagem. Ele estudou os trabalhos de Rubens com entusiasmo, o que o levou a criar a paisagem inglesa moderna. As ricas texturas de Paisagem de Outono com Vistas do Steam no começo da manhã de Rubens podem facilmente ser reconhecidas em A Carroça de Feno, de Constable. Observando Rubens e Constable de perto,
podemos ver como ambos pintavam a corporalidade das árvores com pontos e toques. Constable preferia pintar ao ar livre do que dentro de um estúdio. Lá podia ver as formas e cores em constante mutação. Por isso, pintava rápido, com pinceladas livres que só tomavam forma definida quando observadas à distância. Assim, ele foi um arauto do impressionismo. Porém, mais de 150 anos antes, o Rubens de sua última fase foi o primeiro a escolher os campos abertos para captar a natureza com pinceladas fugidias. Aqui, Rubens e Constable formam uma só imagem. Seus limites se fundem, tornando-se uma única obra de arte. Rubens pintou a caça ao cervo de maneira igualmente fugaz. Com alguns toques consegue sugerir animais e homem, profundidade e florestas na luz. Mais de 2 séculos depois, Corot, usando as mesmas formas leves, foi o precursor do impressionismo francês. Rubens impressionista. Rubens expressionista. Rubens intimista. Rubens luminista. Ele encontrou respostas adequadas para cada dificuldade de execução. Desde o século XIX, os historiadores da arte vêm rotulando todas essas respostas expressivas, reduzindo-as a ismos e teorias. Sem usar nenhuma teoria em particular, Rubens, nesse trabalho, faz um estudo da luz como um elemento fugaz. Esse estilo de pintura atinge seu auge nas obras cósmicas de Turner. Turner divide e une sua paisagem com arcos esféricos, nos quais a luz vibra de dentro para fora. 2 séculos antes, encontramos na obra de Rubens fragmentos de céu que apontam para Turner. Nuvens juntam-se umas às outras em pinceladas de azul, amarelo e cinza. Nesse fluido surgem clarões mutantes e cavernas enevoadas. Mais perto de nossa época, Ensor perpetua esse fluido luminoso em suas paisagens de água e ar. Ensor, um pintor do século XX, tomou Turner como exemplo e chamou Rubens de o pai dos modernos. Rubens adorna muitas mulheres com chapéus emplumados. Ensor parodia essas obras com um misto de ironia e reverência. Sob os chapéus, os rostos nos olham delicada e provocativamente, com olhos maliciosos e indefinidos. O autorretrato de Rubens também foi inspiração para Ensor. Ele pintou seu autorretrato nos moldes de Rubens, em meio a máscaras e com um colorido desafiador. A incandescência das cores de Rubens pode ser vista nesse retrato. Sobre ele, Van Gogh escreveu: Arrebata-me o modo como Rubens ousa desenhar as feições do rosto com traços de puro vermelho. Van Gogh, literalmente convertido ao culto da cor por Rubens, pintou os contornos do lóbulo da orelha, a profundidade da boca ou o olho, usando traços de puro vermelho. O fauvista Rick Wolters foi enfeitiçado pela energética coloração de Rubens. Detalhes das obras de Wolters e de Rubens, se colocados lado a lado, mostram praticamente a mesma expressão pictórica. Uma das pinturas mais impressionantes de Rubens é Hélène Fourman, em seu vestido de noiva. Nessa obra-prima, Rubens constrói a vestimenta barroca em padrões básicos de esferas e retângulos. Ao retirarmos esses padrões básicos das figuras barrocas, ficamos com um trabalho que poderia muito bem ter saído do pincel de Cézanne. A pintura é uma construção, feita de ritmo e cores. Rubens nos mostra em detalhes uma resposta particularmente contemporânea para o problema da forma. Isolemos a manga direita. A forma básica é delineada com arcos e ângulos retos.
O ritmo das dobras é esboçado com umas poucas linhas retas, nas quais traços de branco e marrom escuro retratam a profundidade das dobras. Rubens, na verdade, criou uma interpretação pré-cubista com esse estilo de pintura. No Louvre, Cézanne estudou a construção esférica e retangular das obras de Rubens. Essa formação rochosa foi pintada usando um método semelhante. Picasso, por sua vez, estudou o toque cubista de Cézanne. Ao observarmos esta pintura de Picasso, vemos que ele pintou esta manga como Cézanne, de acordo com o método usado por Rubens. Quando combinados em uma só imagem, Rubens, Picasso e Cézanne apresentam respostas pictóricas muito semelhantes. No início do século, os futuristas queriam romper de uma vez por todas com essa forma de arte pictórica. Fascinados com a era das máquinas, glorificaram a velocidade e o conflito em sua arte. A fotografia instantânea da velocidade nos mostra a realidade como planos superpostos e dissolvidos. Assim, um fluido é criado. Usando desse princípio, o futurista Carrà capta a velocidade dos nadadores. 3 séculos antes, os artistas barrocos buscavam capturar o segredo do movimento. Rubens o conseguiu como nenhum outro. Apoiando-se intuitivamente sobre o princípio futurista, ele pinta a velocidade e o conflito, exatamente como Carrà. Partes do corpo humano estão claramente acima do redemoinho, enquanto outras se dissolvem na distância. Enquanto Carrà faz isso metodicamente, Rubens é mais espontâneo, e as figuras são torcidas como as águas de um rio turbulento. Quando olhamos a pintura A Batalha das Amazonas, com os olhos semicerrados, vemos uma corrente de planos futuristas que se empurram no espaço. A metade de cima da pintura mostra uma cena panorâmica, que, por assim dizer, se desdobra em uma grande tela de cinema, como num épico. A ilusão cinemática evocada por Rubens se apoia na rápida sucessão de imagens estáticas que fluem juntas, criando um único movimento. Esse princípio cinemático é especialmente visível no esboço a óleo O Martírio de Santa Úrsula. Fragmentos repetidos criam a ilusão de uma sequência dinâmica de imagens. Nessa sequência, as formas se entrelaçam em um movimento perpétuo. Esse entrelaçamento de imagens é típico das artes celta, arábica e oriental, com sua composição de padrões elaborados. Nas melhores obras do fim da vida de Rubens, as formas e linhas de composição se entrelaçam em círculos rotativos. No movimento das linhas dobradas, podemos seguir um fluxo de rotações comparáveis às rotações dos átomos e das galáxias.
Esse fenômeno natural nos leva ao princípio cósmico da obra de Rubens. Em sua vertiginosa composição, encontramos ritmos e dimensões de proporções cósmicas. Na A Queda dos Condenados, podemos discernir as estruturas da explosão de estrelas e as luzes de relâmpagos. Tendo a liberdade cósmica como base, os instintivos, os informais e os abstratos líricos queriam criar uma forma de arte livre de todos os laços e regras. Em A Queda dos Anjos Rebeldes, Ensor foi o primeiro pintor a traduzir o figurativo para as correntes abstratas líricas. Essa criação revolucionária coloca Ensor cerca de 50 anos à frente da pintura abstrata lírica moderna. Mas 3 séculos antes, Rubens pintou A Queda dos Condenados, de forma entrelaçada, fantástica e selvagem. Rubens e Ensor, colocados lado a lado, fundem-se em uma pintura abstrata lírica. Assim, Rubens se apresenta como o proeminente pintor atemporal. Um artista que atualiza o clássico em moderno e vitaliza o moderno em clássico. Rubens fecha seu círculo, abrangendo o segredo da pintura. Um segmento do círculo descreve o arco da cultura clássica ao estilo barroco do norte europeu. O outro segmento começa com o redemoinho da pintura barroca e continua até o presente caótico. Ambos os segmentos, unidos nessa imagem dupla, mostram Rubens como a síntese da pintura europeia. Através da linguagem da pintura, desenhamos a face do mestre em sua multiplicidade de aspectos. Confrontamos esses aspectos com as obras de pintores do leste e do oeste, do norte e do sul, de todas as épocas. Rubens emerge dessa discussão universal como um pintor completo, capaz de evocar o homem em sua totalidade, no idioma das imagens. Sou homem e pintor. E nada do homem e da pintura me é estranho. Versão brasileira Vox Mundi.